Gente, boa noite, bom dia, boa madrugada. Nós estamos iniciando hoje a primeira videoaula do nosso curso de Direito Penal voltado ao sistema penitenciário. E hoje, pessoal, nós iremos falar um pouquinho sobre o princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana. O que seria o princípio da dignidade humana? O princípio da dignidade humana, inclusive, pode ser evocado pelas partes litigantes, pelas duas partes. Como, por exemplo, a mãe que foi vítima de estupro em um julgamento, ela decide evocar o princípio da dignidade humana para que ela não possa mais continuar com aquela gravidez que causa, que gera conflito dentro dela, que gera dentro dela um mal-estar muito grande, porque aquela criança, aquele feto, não foi fruto do seu amor, não foi fruto da sua vontade. No entanto, alguém representando a criança, nesse caso o Estado, poderia evocar também o princípio da dignidade humana, o direito à vida da criança, para se embasar, para argumentar que aquela gravidez não poderia de forma alguma ser interrompida. Gente, eu quero trazer à tona aqui, e eu deixarei algumas fontes neste módulo, que nós iremos falar sobre o princípio da dignidade humana. Por exemplo, já ocorreu na Corte Constitucional Alemã o julgamento de um local onde os clientes ficavam trancados na cabine e as mulheres dançavam e tiravam e se despiam, tiravam toda a roupa, no intuito de receberem, de lucrarem com aquela atividade laboral. E a prefeitura local resolveu acionar o estabelecimento, evocando o princípio da dignidade humana, mesmo que aquela mulher quisesse, mesmo que ela estivesse obtendo lucro com aquilo. O Estado se sentiu no poder dever de proteger a dignidade humana daquela mulher e aqueles shows foram proibidos. Um outro caso bem interessante e muito citado nas academias é o caso do lançamento de anões que acontecia na Idade Média na França, onde as pessoas na corte forravam o chão com um tapete que amortecia a queda, e tinha campeonato de lançamento de anão. As pessoas pegavam os anões e lançavam para ver quem conseguia lançar mais longe. E a Corte Constitucional Francesa decidiu proibir, alegando ali o princípio da dignidade humana. Por mais que o anão depois tenha ido e tenha alegado o direito da livre iniciativa do trabalho, o direito de trabalhar, e que para ele aquela atividade, no ver dele, não era degradante, não afligia a sua dignidade humana, porque até então ele não era ninguém, não era notado na corte. E com aquele trabalho, com aquela atividade de lançamento de anões, ele se sentiu alguém, ele se sentiu útil para a sociedade. Ainda assim, a Corte Constitucional Francesa decidiu por não permitir aquela atividade, pois considerou o Estado francês que aquela atividade, submeter o anão àquela atividade, feria o princípio da dignidade humana. O que a gente observa com isso, pessoal? Nós observamos que por mais que as duas partes litigantes possam arguir, trazer ao debate o princípio da dignidade humana, cabe ao Estado, e isso é muito certo, isso está muito claro, cabe ao Estado proteger, mesmo que o indivíduo não queira. Inclusive deve proteger contra ele mesmo, para que se preserve, para que tenhamos firme o princípio da dignidade humana. No texto colocado e postado anteriormente, no primeiro módulo, o módulo que fala sobre o princípio da dignidade humana, nós observamos a possibilidade de um conflito ou de grau de importância entre o princípio da dignidade humana e a ordem pública.
né? O que é mais importante? O que é mais fundamental? O que nós temos, né, de maneira mais clara na Constituição, e o Constituinte de alguma forma fez questão de nos dizer, de nos mostrar através da norma, ó, esse princípio aqui é importante, da dignidade humana. Nós temos também a necessidade de garantir a ordem pública, mas entre um e outro, o que a gente escolheria? O que nós iríamos escolher? Por exemplo, se uma unidade prisional, gente, tem capacidade para 250 privados de liberdade e hoje está comportando 1000 privados de liberdade, e o juiz local, né, o juiz natural daquela comarca, continua decretando a todo momento prisão preventiva, né? Até mesmo quando não há necessidade dessa medida cautelar, o juiz continua decretando. O que nós vamos analisar? O que é mais importante para a sociedade? É mais importante, né, a manutenção da ordem pública ou proteger a dignidade humana daquela pessoa que ficará privada da sua liberdade em uma situação degradante, numa situação desumana? Gente, é importantíssimo que nós saibamos. E quando você assistir essa aula, quando você ler o nosso material, você se dispa, tire de cima de si todo o preconceito, tudo aquilo que você veio aprendendo, né, no decorrer dos anos, com relação à relação profissional do cárcere, ou operador do direito e privado de liberdade. É importante nós sabermos que nós estamos num ambiente de aprendizagem. Nós estamos aqui fazendo ciência, produzindo conhecimento. Então, você que está me ouvindo, você que me deu a honra de me ouvir, de estar aqui comigo, é importantíssimo que você saiba que neste módulo nós trataremos principalmente da importância do princípio da dignidade humana, e quando, Marcelo, ele entra em conflito com outro mandamento ou com outra recomendação constitucional e infraconstitucional, que é a questão da manutenção, do oferecimento a uma certa ordem para a sociedade, para o seu povo, que o Estado tem a obrigação, né, de oferecer. Gente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos recentemente proibiu a entrada, né, proibiu que o presídio, uma unidade prisional carcerária do complexo de Bangu, recebesse mais privados de liberdade, porque em inspeção constatou-se que os privados, que os presos daquela unidade prisional estavam tendo, né, as suas condições mínimas como seres humanos desrespeitadas. Ou seja, estava ferindo ali o princípio constitucional da dignidade humana, e inclusive alguns tratados internacionais que o Brasil faz parte. Então é importantíssimo que você esteja atento para isso. Não é possível tratar num curso de extensão, num curso livre, graduação, pós-graduação de direito penal, sem que nós iniciemos falando para os alunos, para os estudantes, sobre um princípio importantíssimo, que rege, inclusive, as nossas relações processuais, que é o princípio da dignidade humana. Então, um possível conflito, gente, entre a importância da dignidade humana de um lado e a importância da manutenção da ordem pública, o juiz, o julgador, o operador do direito deve olhar com um olhar muito clínico, muito apurado e ter muito cuidado. Porque o que nos parece é que a nossa Constituição, é que os tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário, colocam a dignidade humana um pouco acima, né, da importância da manutenção da ordem pública. Vejam bem, veja o que fala, né, o parágrafo 1º, a parte A dele, do tipo penal que trata sobre tortura.
Na mesma pena incorre. Quando o tipo penal fala na mesma pena, está se referindo à tortura, no parágrafo 1º, parte A. Quem submete pessoa presa ou sujeita a medidas de segurança a sofrimento físico ou mental. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. A verdade, a grande verdade é que o Estado brasileiro, infelizmente, não respeita o princípio da dignidade humana dos que estão encarcerados. E de alguma forma pratica, ao nosso ver, na nossa concepção, o crime de tortura contra a grande maioria dos privados de liberdade. Marcelo, você está defendendo os presos. Você está do lado dos presos, você está do lado dos direitos humanos. Não, gente. Numa unidade prisional, onde só cabe 100 e tem 300, você, operador do cárcere, você, profissional do cárcere, você também é torturado de alguma forma. Você tem o princípio da dignidade humana desrespeitado, porque você não tem condições de trabalho e o seu risco aumenta bastante, o estresse aumenta muito. Você que é advogado, meu amigo, quando o cárcere está nessas condições, quando as nossas unidades prisionais estão superlotadas, você também, como membro da sociedade que você é, o Estado de alguma forma quebra o contrato social contigo também. E alguns princípios constitucionais são desrespeitados. Então nós devemos encarar o sistema prisional como de fato é, como um sistema. E o princípio constitucional da dignidade humana deve ser respeitado em todos os aspectos, em todos os sentidos. E nós, como conscientes que somos, nós devemos defender o princípio constitucional da dignidade humana para que amanhã ou depois a injustiça não bata a nossa porta. E quando nós podíamos fazer algo, nós não fizemos. Forte abraço, te agradeço por estar comigo nesse curso, te agradeço demais pela confiança, te agradeço por fazer parte da minha história, te agradeço por fazer parte dos meus sonhos, te agradeço por ter escolhido, esse curso de Direito Penal voltado ao sistema penitenciário, promovido pela Associação dos Agentes Penitenciários da Paraíba, estar conosco aqui produzindo conhecimento. Um abração, meu amigo, um abração, minha amiga, e fica aqui a minha reverência para você e o meu muito obrigado.